Olá, muito bem-vindos a mais um episódio especial do Pod Bauer, o podcast oficial da Bauer Fest, diretamente daqui dos estúdios da Teobaldi Filmes. Hoje vamos falar sobre a tradicional, uma tradição importante, né, que a gente sempre vê na Bauer Fest, que é a tradição da cerveja. É isso mesmo, é por isso que a gente vai falar então aqui com o Zé Renato, que está nos acompanhando, um dos fundadores de uma grande cervejaria artesanal daqui da cidade, a Brew Point. E Zé Renato, a gente pode dizer, né, que cervejaria faz parte realmente da festa, não só da festa, mas de Petrópolis, né, que ganhou o título há alguns anos de capital da cerveja. Exatamente. É uma relação forte aí, né? É uma festa assim muito bacana, né? Que é a segunda maior festa da cultura alemã do país e é uma festa que valoriza muito a cultura, né? Dessa nação que chegou aqui em Petrópolis e conquistou um espaço muito bacana dentro da nossa cultura da cidade também. Então a festa, dentre várias coisas que acontecem ali durante a festa, a cerveja é uma delas que acaba sendo também importante, né? Todos os anos a gente vê que cada vez mais o consumo desse tipo de produto, no nosso caso mais artesanal, né, ele vem conquistando espaço. Na festa vem tendo, né, um certo destaque, as pessoas procuram experimentar coisas diferentes, locais, né? E com o título que a gente recebeu de capital estadual da cerveja, isso valorizou ainda mais esse trabalho que a gente vem fazendo aqui na cidade, né? As microcervejarias, nos últimos quase 10 anos já, vêm se desenvolvendo, né? Inicialmente, muitas pessoas começaram a aprender sobre fazer a cerveja em casa, né? Eu também, durante o período, fazia minha Foi cerveja em cervejeiro de casa. panela. E a gente brinca, né? Porque umas davam certo, outras não davam tanto certo, mas Mas sempre tinha gente para sempre experimentar, tinha né? gente para experimentar. Isso não falta nunca. Hoje muita gente faz cerveja em casa, né? Assim, um movimento interessante que acabou acontecendo através da Acerva, que é a Associação dos Cervejeiros Caseiros, né? Artesanais também. E com o desenvolvimento do mercado, né, e o resgate, que foi muito importante da própria Boêmia, né, que retomou suas atividades e para o Brasil é uma história muito importante também da cerveja, né, sendo a primeira cervejaria do Brasil em atividade. E a gente veio, ao longo do tempo, também vendo o movimento ganhar força com outras microcervejarias que foram inaugurando aqui na cidade, né? No nosso caso, a gente inaugurou em dezembro de 2016. A gente já está indo aí para o 7º ano de operação, de atividade. E a gente sempre procura assim valorizar muito a questão da cultura cervejeira, da cultura alemã. No nosso caso, uma parte importante do portfólio também são cervejas da escola alemã, que existem algumas escolas pelo mundo, e uma delas é a alemã. E que ela, assim, é uma escola muito tradicional, né? Ela assim, tem estilos muito clássicos. Por exemplo, Por exemplo, uma German Pilsner, a Weiss, a Dunkel, que é uma cerveja escura. são até nomes realmente alemães. Exatamente. Weiss, por exemplo, é trigo. É a cerveja de trigo, que uma parte da receita dela, de fato, entra trigo malteado, né? O malte de trigo. Por isso que ela tem aquela turbidez, por isso que também parte do processo da fermentação traz aromas diferentes, né? E é uma escola muito antiga, né? A gente tem registro da primeira cervejaria na Alemanha em 1040, né? E aí em 1516, praticamente quando a gente estava sendo descoberto como país, eles estavam escrevendo uma lei, que é a lei da pureza da cerveja alemã e tal, que foi em 1516. E você vê quanto tempo que isso tem, né? Então, é uma escola muito antiga, muito tradicional. É uma escola que, como eu falei, são estilos muito clássicos e que tem uma aceitação também muito grande, não só na Alemanha, como no mundo inteiro, né? A cerveja, né, que começou como um alimento, né? Isso é um fato bem curioso, né? Quando ela foi produzida, eu já li a respeito, né? Inclusive que foi meio que um erro de cálculo ali, né? Para
produção ali, né, de um alimento, e aí saiu a cerveja. Fermentou Exatamente. mais do que era Do para que ter sido, do precisava, que né? precisava, né? Mas é isso mesmo, os primeiros registros ali é na região até do Iraque, por ali, que existia alguns cereais ali que ficaram do lado de fora de uma residência, de uma casa, e aquilo fermentou depois de uma chuva, e eles foram vendo que aquilo se transformou em alguma coisa interessante, né? E aí dali em diante começou um pouco o desenvolvimento do produto. Mas a cerveja é um produto que está no mundo inteiro, que cada vez mais essa coisa da experiência vem ganhando força, né? E aí, sendo a capital estadual da cerveja, aqui em Petrópolis você tem várias experiências cervejeiras diferentes, desde visitação a museus, como bares, como visitação às fábricas, que são, né, o Beer Tour, em várias fábricas que acontecem aqui em Petrópolis. Então, isso faz com que, sendo Petrópolis já historicamente uma cidade muito turística, né, e aí o turismo ele está muito ligado, obviamente, à hotelaria, à gastronomia, a cerveja acabou entrando um pouco nesse cenário e sendo um parceiro muito forte no setor, né? A gente tem Beer Tour lá todo final de semana e a gente já vê assim uma coisa muito interessante que são pessoas vindo, tipo dois casais, um casal chega de carro com o Google Maps. Então a pessoa bota ali, cervejaria mesmo, né? Ela já vem assim, quero visitar uma cervejaria, ela joga ali e já vem direto, poxa, eu vi que tem uma cervejaria aqui. Esse sábado até estava lá na fábrica na parte da manhã e chegou um casal morador ali próximo da fábrica, eles não conheciam a fábrica. E aí eles viram uma plaquinha nossa, vieram com o cachorro e tal, chegaram, nossa, é uma fábrica de cerveja. É uma fábrica de cerveja. E aí aproveitaram, pegaram umas informações, tinha um outro grupo chegando para fazer a visita, conhecer um pouco do processo de fabricação, Que virou ponto turístico que também, né? virou ponto Um turístico da atrativo. própria cidade, né? Isso é muito bacana porque há tempos atrás a gente imaginava uma fábrica de cerveja realmente uma operação enorme, né? Uma coisa gigantesca e você tem hoje as pequenas fábricas que fazem com que esse desenvolvimento não só do produto como na própria economia local um ajuda o outro, né? A gente participa muito dos eventos, né? Também, que é uma forma muito interessante da gente estar podendo levar o produto para o cliente final, assim, tete a tete, que a gente fala. A gente tem oportunidade de explicar um pouco do produto, né? E a Bauer Fest é um dos principais eventos que vocês participam. E nesse evento em específico, né, na Bauer Fest, o cliente ele dá de cara ali com diversos rótulos, né, de uma forma muito fácil. Ele consegue degustar, né, vamos dizer Sim, assim, essas diferentes cervejas de diversas cervejarias, micro cervejarias, né, cervejas artesanais. exatamente. A Bauer Fest representa realmente. A Bauerfest é o principal evento do ano. É o evento que a gente tem uma oportunidade não só de vender, como também das pessoas conhecerem. É uma porta de entrada muito bacana, porque são milhares de pessoas visitando a festa como um todo. E em algum momento ele vai ter contato com o nosso produto, né? Então a gente, cada vez mais, né, a gente procura estar inserido dentro do contexto da festa, fazendo da festa também uma mecânica da gente poder girar o nosso produto ali dentro e sempre respeitando muito a questão da cultura como um todo, porque existem outras vertentes dentro da festa. A cerveja uma parte ali, né? Mas é uma festa maravilhosa, né? A Bauer Fest é uma festa encantadora, né? Tem o tradicional desfile, né? Que são os domingos. E a gastronomia também é muito bacana, as músicas. Então, assim, é uma grande festa mesmo, né? E é muito bacana Petrópolis conseguir trazer essa festa, já agora 34 anos de festa, né? E cada vez mais a gente percebe que o turista e o público, de um modo geral, gosta da festa e traz cada vez mais gente para conhecer um pouco. Tendo em vista essa importância da festa, né, para os cervejeiros de modo geral, vocês se preparam para o evento, por exemplo, produzindo novas cervejas, lançando novos rótulos? Existe alguma movimentação diferente, específica para esse evento, para que os visitantes que passarem por Petrópolis consigam ter experiências diferentes do que ao longo do ano?
Sim, é um momento assim único no ano em que a gente tem o maior contato com o público possível num único evento. Então, sempre as marcas procuram levar um estilo diferente, uma produção diferente. Em alguns casos, esse produto às vezes até fica no cardápio, em outros, ele que a gente chama de sazonal, né? Ele entra durante a festa e acaba ficando ali no inverno. Já vi chopp verde. Exatamente, aquele chopp de cores diferentes, aromas diferentes. A gente, toda a Bauerfest, toda a época de inverno, a gente relança a nossa Bock, que é um estilo muito tradicional do inverno, por ser uma cerveja um pouco mais alcoólica, um pouco mais aquecedora. Então a gente sempre traz esse produto durante a Bauerfest ali. E outros que são lançados, às vezes, no mesmo período, porque é uma oportunidade que a gente tem de ver também a aceitação do cliente, né, com uma testagem muito grande. E se a gente pensar, hoje a gente está falando de quê? De dezenas de pessoas que têm essa relação direta com a produção de cerveja? Sim, esse é um ponto assim bem interessante, porque né, tem uma pesquisa da Getúlio Vargas, que ela fala que para cada emprego direto, outros 52 indiretos são impactados dentro da Do produção setor. da cerveja. Exatamente. Então, quando você pega um evento desse, a gente olha desde a fábrica, estrutura comercial, pessoal que está trabalhando diretamente nos eventos de todas as fábricas, a gente está falando aí em algo em torno de 300 a 400 pessoas no máximo está trabalhando. Então a gente está falando de quase 20 mil pessoas sendo impactadas, direta e indiretamente, pelo setor da cerveja aqui na nossa cidade. Isso eu estou falando só das microcervejarias. Se a gente olha também as grandes marcas que estão presentes no nosso município, a gente fala de um público ainda muito maior que é impactado de forma indireta, né? Que é desde o fornecedor dos insumos, as pessoas que vão atender especificamente durante o evento, transportar. Então, a economia, quando a gente olha, né, só uma microcervejaria é uma coisa, quando a gente olha esse número como um todo, a gente está falando de milhares de pessoas que, de alguma forma, vão ser impactadas. E como que começou? A gente sabe que a primeira cervejaria fica em Petrópolis, já citamos a Boêmia, que inclusive é um museu, né, da cerveja, mas começou como essa vontade, essa paixão por produzir cerveja nos pequenos mesmo, nos cervejeiros de panela. Como é que começou? Porque assim, e se destaca tanto hoje, são tantas pessoas envolvidas, né? Mas a gente pensa, mas Sim. como é que começou isso tudo, né? Para ter tanta gente assim hoje produzindo cerveja. Então, né, a gente falou um pouco ali da escola alemã, né, que a gente fala que tem, em 1040 teve a primeira cervejaria lá. Então, assim, quando a gente olha a Europa, é um movimento já muito consolidado, né, é um produto muito consolidado. O último grande movimento que aconteceu de cerveja artesanal no mundo, ele foi fortemente nos Estados Unidos. Então, o brasileiro ele tem uma proximidade muito grande por viagens, seja passeio, negócio e tal. E essa experimentação também começou a trazer assim algumas influências para cá. Esse movimento da cerveja artesanal ele é um movimento que no mundo inteiro ele acontece, né? Então a gente percebe que nos últimos pelo menos 10 a 15 anos é um movimento que começou a ser cada vez mais forte nas Américas. Ele demorou um pouco para chegar, haja visto todo o movimento cervejeiro que já acontece principalmente na Europa. Então, as pessoas começaram a fazer. A grande maioria, quando você olha por trás das histórias, normalmente, tem essa coisa de fazer cerveja em casa. Tem a coisa de desbravar, de começar a testar, de experimentar novos estilos, até que você chega numa receita que você acredita mais, que tem uma melhor aceitação. Aí, muitas pequenas marcas começaram a produzir em cervejarias, né, terceirizando sua produção, porque não tinham a sua própria fábrica. E aí esse movimento foi ganhando força. Isso aconteceu muito, muito forte aqui, principalmente no Rio de Janeiro, nos últimos 8 anos aproximadamente. 2015 começou realmente a ganhar força esse movimento. E aí as novas fábricas começaram a ser instaladas. Petrópolis é um dos municípios que mais tem cervejaria no estado do Rio de Janeiro, não só das pequenas.
mas é uma peculiaridade também com as grandes marcas, os grandes produtores, né, que a gente tem 3 grandes grupos no mesmo município trabalhando, operando, e as microcervejarias aqui, né, que a gente tem hoje mais de 10 fábricas instaladas aqui na cidade e que fazem esse movimento todo que a gente falou aqui sobre Beer Tour, experimentação, visitação, turismo. Normalmente você tem um pequeno ponto de venda onde a pessoa vai consumir direto da fábrica. A gente também tem um ditado no meio cervejeiro, né, que a gente fala qual é a melhor cerveja. A melhor cerveja é que você consegue ver a chaminé da fábrica. Você vai consumir um produto fresco, um produto que foi produzido ali há poucos dias, com um sabor e preservação do produto muito acima do que os produtos que a gente fala que viajam pelo Brasil afora, né? Então, isso junto com o turismo e com a característica da cidade de ter, né, esse destino turístico, eu acho que impulsionou ainda mais. E você começou quando a produzir cerveja? E por quê? Então, eu comecei em 2011, né, fazendo em casa, fiz um cursinho de cerveja com o Mais de pessoal da 20 Serra. anos, então, já? 12 anos já. Mais de 12 10 anos. anos, 2011. Exatamente. Não tem tanto tempo assim. É um movimento que começou muito Foi. forte ali da Serva, foi 2010 para cá mesmo. E aí muitos começaram através da associação dos cervejeiros artesanais, do pessoal que produz em casa, né? Começou a ter um início ali de contato com esse produto, de ser uma coisa meio diferente, né? Que você fala, pô, fulano faz pão, outro faz queijo, É você que faz faz cerveja. cerveja, assim, a pessoa olhava, né? Falava assim, mas cerveja? Cerveja, faz em casa, dá para fazer, né? Tem que tomar uns cuidados lá, você tem que elaborar bem essa receita, tem que ter uns cuidados de higienização, mas a maioria foi assim, começou fazendo em casa e foi se desenvolvendo. Porque gostava de beber cerveja. Porque gostava de beber cerveja e a coisa de fazer a cerveja em casa ela é meio que encantadora, porque sempre tem um amigo, sempre tem uma pessoa, e aí no meio do processo de produção você está bebendo uma cerveja que você produziu há um tempo atrás, experimentando, vendo como é que ficou. E normalmente as histórias passam muito por isso, de começar fazendo em casa. Um hobby. Por hobby, puro hobby, porque, né, não é uma operação que você possa fazer venda disso, é para consumo em casa mesmo. Aí a gente começou a produzir numa cervejaria terceirizando a produção ganhou um pouco de escala, a gente começou a olhar um pouco o mercado, como é que ele estava se desenvolvendo, e a gente chegou durante um período a importar maltes também da Alemanha e da Bélgica, e aí começamos a entender melhor o mercado e tomamos a decisão de fazer a fábrica, que foi inaugurada em dezembro de 16. 5 anos depois que você começou a produzir. Foi rápido, então. Não foi tão demorado. O pessoal estava aprovando a cerveja em casa. Tava. Foi um movimento que ganhou força muito rápida. Começa a produzir, tem que fazer para vender. O Rio de Janeiro chegou a ter mais de 300 marcas de cerveja aqui no estado do Rio. Então foi um movimento que foi muito forte. E aí no momento da pandemia, que a gente, assim, a avaliação que a gente faz é que houve uma aceleração muito forte de maturidade do setor. Então, muitos que tinham aquele negócio como um segundo ou terceiro negócio, começaram a ver que naquele momento precisava de tomar uma decisão. Então, um movimento durante a pandemia, ele acabou acelerando muito essa maturidade do setor, né? E a gente vê que muitos acabaram ficando pelo meio do caminho ali durante a pandemia, porque tomaram outras decisões, já que às vezes era um segundo ou terceiro negócio. E as empresas que estavam estabelecidas e focadas em continuar o negócio e fazer desse negócio uma coisa cada vez melhor e maior, conseguiram vencer essa etapa aí que foi difícil, né? Porque, né, a cerveja ela tá normalmente ela tá flutuando ali em entretenimento, em eventos, em bares, restaurantes. E em algum momento a gente perdeu tudo, né? Porque não tinha cliente, né? Sobraram os supermercados e aí é que essa aceleração da maturidade do negócio acabou passando também para os clientes. Muitas fábricas abriram as suas portas para vender o growlerzinho, né? Você comprar o seu chopp, levar para casa. Isso é uma coisa que provavelmente demoraria alguns anos para ter essa maturidade de hoje você falar, não, eu comprei ali um chopp, levei para casa. Isso há 5 anos atrás você fala, pô, mas como é que você comprou um chopp, levou para casa, uma garrafinha?
E isso hoje é muito comum. Você vê as pessoas falando como se fosse comprar um produto extremamente mais simples. Então isso foi bacana, porque a gente acelerou muito, né, a maturidade ali e essa coisa de beber o produto cada vez mais fresco fez com que o crescimento do volume de venda de chopp se transformasse numa coisa muito maior do que era há tempos atrás. Até por falar em pandemia, a gente vê agora uma edição da Bauernfest na sua normalidade, né? Vamos Sim. dizer assim, com uma programação normal, na data Na que data realmente correta. acontece, né? E a expectativa também é maior agora com relação à venda de cerveja artesanal. E a gente vê toda a história, né? Eu lembro da Bauernfest, há uns anos, a gente ter um cantinho ali para cervejas artesanais, né? Mas era bacana, ao mesmo tempo sempre foram prestigiadas, mas era um cantinho. Sim. E aquilo foi aumentando, foi virando até uma vila lá dentro do palácio, né? A gente começou através da Acerva. A gente teve a oportunidade assim, uma possibilidade que foi muito bacana de, lá atrás, enxergar que esse setor era um setor que poderia ser promissor para a cidade. E a gente tinha uma barraquinha que a gente mostrava como é que fazia cerveja em casa, mostrava os insumos, as pessoas ficavam maravilhadas ali em ver o que era o malte, o que era o lúpulo, né? A gente produzia cerveja durante a festa para mostrar a produção. A gente fazia uma degustação também. E aí, isso foi no início desse movimento que a gente estava falando de fazer, aprender a fazer em casa e tal. E num segundo momento, de uma forma muito curta, depois de uns 2 ou 3 anos, a gente já teve uma barraca vendendo cervejas artesanais daqui da nossa cidade. E hoje, de fato, assim, é uma operação já que, poxa, as pessoas já reconhecem como parte de fato da festa, né? A gente tem uma barraca dentro do espaço do Palácio de Cristal, que ficam ali as marcas que são de Petrópolis, e também o Biergarten, que é na praça ali em frente ao museu, ali que a gente chama da Praça da Águia, né, tradicionalmente. Que é dedicado que é realmente dedicado, a cerveja ele é artesanal. produzido, administrado pela Associação das Microcervejarias de Petrópolis. Então ele é 100% focado nisso, em vender os produtos aqui das cervejas locais, gastronomia local. E hoje a gente já vê também que aquele espaço ele ganhou, né, notoriedade. Ele hoje já é destino de muita gente que vem para a festa. E eu acho que foi assim muito gratificante para a gente poder ter essa oportunidade como associação das microcervejarias, poder ter essa responsabilidade de fazer o espaço acontecer, como também ele desafogou um pouco aquele excesso, em algum momento até excesso de público que existia no Palácio de Cristal e deu uma possibilidade de atendimento também para o público que vem para a festa de uma forma diferente ali, um pouco mais calma, um pouco mais de conforto, porque a gente consegue ter uma área de mesas e cadeiras ali melhor. E o que a gente percebe é que a Bauer, ela virou um grande quarteirão, né? Que vai desde o Palácio de Cristal até ali no Biergarten, 16 de março, e você volta pela Praça da Liberdade, 13 de maio. E É o circuito. É o circuito que virou a Bauerfest, com eventos também na Praça da Liberdade. Então, hoje a gente tem 3 grandes palcos aí, que é a Biergarten, Praça da Liberdade e Palácio de Cristal. Agora eu quero saber o seguinte, cheguei na Bauerfest, que tipo de cerveja, quais cervejas que eu vou encontrar lá e quais delas têm ligação com a Alemanha? Você provavelmente vai encontrar hoje na Bauerfest, dentro de todas as cervejarias que estão participando, você vai encontrar provavelmente entre 80 a 100 tipos de cervejas diferentes, produzidos por pessoas diferentes. Nossa, é muita coisa. Porque são 19 marcas e cada um normalmente tem 4 a 6 estilos. A pessoa tem que ir todo dia para poder dar conta de experimentar. Todo dia para poder experimentar, exatamente. Né? E tem alguns estilos clássicos, quando você falou da Weiss, é muito clássica, né? Esse já está bem comum. É né? bem comum, e aí você falou do alimento e tal, é muito comum as pessoas na Alemanha tomarem a Weiss no café da manhã. Tomar de manhã um belo copo de Weiss, com ali o salsichão, com pão alemão, né, e tal. Então, é uma tradição interessante, né? Então, você encontra
muitos estilos da escola alemã você vai encontrar na festa. Então, alguns exemplos, né? A gente falou da Weiss, você citou também a Dunkel. A Dunkel, que é a cerveja escura. É a escura. É uma cerveja escura. A gente tem German Pilsner. A German Pilsner seria o quê? É diferente da Pilsner? É uma Pilsen um pouco mais amarguinha, um pouco mais maltada. Uma cerveja que ela, de fato, traz ali o que é uma Pilsen bem tradicional da escola alemã. Você vai encontrar Pilsen tradicional, né? Que é mais Bock, né, que a gente também produz. Então, eu acredito que você, ao longo da festa, vai encontrar ali também uns 8 a 10 estilos da própria escola alemã. Tem a IPA também? IPA já é mais americana. A gente tem IPA inglesa e IPA americana. Aqui no Brasil, por conta até da proximidade da experimentação e da característica do lúpulo americano, que ele é um lúpulo mais cítrico, mais aromático, o que normalmente você encontra no Brasil são IPAs mais pela escola americana, mais cítricas, mais aromáticas, né? Onde a gente sempre percebe um pouco ali de maracujá, de abacaxi, de limão siciliano ali nos aromas, né? Também são ingredientes de cerveja. Isso é o lúpulo que traz essa experiência. Esses produtos não são colocados na cerveja. Isso é lúpulo, é puro lúpulo. A receita ela tem que levar o quê, pelo menos? Então, a gente ter uma cerveja. A escola mais clássica disso é a escola alemã, que em 1516 fez a lei da pureza, leva água, malte, lúpulo e levedura, né? Fermento. Essa é a base da cerveja. Com esses ingredientes você tem, né, a cerveja o mais básico possível. Aí você tem vários estilos que você pode adicionar várias coisas diferentes, né? Você tem, né, Witbier, por exemplo, que já é da escola belga, e você tem adição de casca de laranja, de semente de coentro. Você tem cervejas mais ácidas que você coloca frutas dentro dela também, né? Aqui na cidade você tem alguns estilos desse. Você tem cervejas de guarda, que você pode colocar e guardar em casa 2, 3, 4 anos. São cervejas mais alcoólicas. É como se fosse vinho. Como se fosse vinho, exatamente. Você tem cerveja de... A gente tem 2 estilos de cerveja que tem 10% de álcool. Então, são cervejas, né, de um consumo num momento diferente, exatamente. Olha que interessante. Quantos litros de chopp será que são consumidos na Bauerfest? Tem uma ideia? Esse número total a gente não tem, porque, enfim, tem uma parte importante ali que sempre tem a patrocinadora, né, que comercializa, mas as micro cervejarias, de um modo geral, a gente tem ali a cada final de semana entre 5 a 8 mil litros de cerveja sendo comercializados. É muita coisa. Bastante. O povo gosta bastante. O pessoal está aprovando a cerveja artesanal. Isso é muito legal porque a gente reconhece, de fato, uma qualidade muito bacana das cervejas sendo produzidas aqui em Petrópolis. E a gente sabe também que são cervejas que passam por toda uma inspeção, uma aprovação. Então, não é porque é uma micro cervejaria que não tem essa aprovação, né? Ela passa por aprovação, vigilância sanitária, tem todo esse trâmite, né? Toda micro cervejaria ela precisa ter a sua legalização completa, né? E que passa desde Secretaria de Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, para fazer o registro de cada estilo que é produzido ali dentro, Corpo de Bombeiros, enfim, é uma legalização bastante completa. A gente teve recentemente no município de Petrópolis uma modernização dessa lei, porque a gente tratava no município indústria de um modo geral, era tudo indústria, né? Então era um processo assim, bastante extenso, e quando a gente olha a atividade em si, ela é de fato classificada como uma atividade de baixo risco. Então a gente conseguiu fazer uma revisão. Outra dificuldade que existia em Petrópolis eram áreas disponíveis para se colocar uma indústria, e quando foi feito o entendimento do que é uma microcervejaria, várias novas áreas foram disponibilizadas para que você tenha a sua pequena produção, né? E aí tem toda uma norma para você cumprir e para você
conseguir ter a liberação daquele espaço, mas hoje você vê várias pequenas cervejarias em vários locais da cidade. Né? E várias receitas também. E várias receitas diferentes, várias experiências diferentes. Por falar em experiência, para a gente encerrar, dá umas dicas, né? Já que a gastronomia é tão farta também, alemã, e a gente encontra, né, tanta variedade na Bauerfest, a gente já falou de salsichão, a gente tem, me ajuda, ó, chucrute, salada de batata. Chucrute é uma salada também de repolho. De repolho, repolho. Ele passa por um processozinho de fermentação. Fermentação também. Aí tem a salada de batata. Joelho. Né? De porco. O Kassler, né? Que é a carne de porco também carne defumada. De porco. Tem os doces também. Os né? doces, as tortas são maravilhosas, né? E eu acho que isso é também um ponto importante que a gente percebe. Um rigor no que se apresenta na festa, né? A gente vê que existe um controle, os cardápios, eles são sempre, de fato, valorizando a cultura e a culinária alemã. Eu acho que isso é que faz a festa ser o sucesso que é. Então eu vou fazer o seguinte, ó, não estava combinado não, hein? Vamos ver se o Zé tá bem aqui de harmonização. Eu falo um alimento, você fala qual cerveja você indica, artesanal. Tá combinado? Aproveita, o pessoal já anota aí a dica, hein? Salsichão. Salsichão pode ser uma Pilsen, uma German Pilsner. Joelho de porco. Joelho de porco pode ser uma Bock, pode ser uma IPA. Mais pesadas, né? Mais fortes. Mais fortes. Exatamente. Agora, se for uma saladinha de batata... Aí você pode voltar para uma receita mais leve, como uma Weiss, uma Witbier, uma Pilsen, são cervejas mais suaves. E o chucrute, que já é fermentado? O chucrute também pode ser um acompanhamento como se fosse uma saladinha aí, mas uma receita, uma cerveja mais leve para acompanhar. Agora eu quero saber, e se eu estiver comendo um doce, pode tomar cerveja também? Pode, a harmonização é fantástica de doce com cerveja. São mesmo? experiências maravilhosas. Então, assim, você tem uma receita nossa lá que a gente tem, que é a Dark, que é uma cerveja de 10% de álcool. A harmonização dela com chocolates, com doces, é fantástica. Triple também, que é uma cerveja mais alcoólica, ela harmoniza muito bem com doce. É uma experiência muito bacana mesmo. A harmonização de cerveja com doce, a harmonização de cerveja com queijos é uma coisa fantástica. Queijo também tem na Bauerfest, hein? Tem aquele espetinho de queijo maravilhoso. Exatamente. Gostei da dica, hein? E aí, conseguiram anotar? Qualquer dúvida é só falar aqui com o Zé Renato. Como é que o pessoal te acha lá na Brewpoint? Pode acessar a gente nas mídias sociais, né? Cervejaria Brewpoint, tanto Instagram quanto Facebook, TikTok, LinkedIn. A gente tem também o nosso site e através desses caminhos você vai ter mais informações nossas sobre cardápio, sobre portfólio de produtos, Beer Tour e todas as informações que precisar. Deixa mais um recadinho aí pro pessoal. Aproveitem a festa, a gente se prepara o ano inteiro para entregar essa festa maravilhosa e esperamos que vocês tenham uma ótima experiência aí durante mais essa Bauerfest, a 34ª, durante os 3 finais de semana da festa. Aproveitem bastante que a festa é muito bacana. Vamos fazer um brinde? Vamos. Um brinde ao Pod Bauer, o podcast Saúde. Oficial daqui da Bauerfest. Saúde para todos vocês. Será que esse chopp aqui é de quê? Esse é Pilsen, é uma Pilsenzinha. A gente está trabalhando, né? Não pode. Olha, muito obrigada, adoramos, viu? Obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Obrigado por entrar na brincadeira também e passar essas dicas aí para o pessoal. Obrigado a vocês, parabéns pelo projeto. É uma forma muito bacana da gente passar um pouco de informação. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.